Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Pelo menos 6 pessoas morreram após um forte terremoto atingir a costa oeste do Japão. Nós vamos direto ao vivo com a nossa correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi. Bom dia para você, Silvia. O alerta de tsunami permanece? Olá, boa noite para vocês. Celso, Renata, permanece, mas com menor risco. Todas as praias da costa noroeste do Japão, desde Hokkaido a Nagasaki, estão com alerta para ondas de até 1 metro. Os sismólogos aqui do Japão acreditam que tremores secundários provocados pelo terremoto de magnitude 7,6 ainda vão ser sentidos por meses. O abalo causou a morte de pelo menos 6 pessoas. As equipes de resgate trabalham também para socorrer pessoas que ficaram presas nos escombros. O número de vítimas pode aumentar. Para se ter uma ideia, cerca de 1.400 pessoas ficaram presas nos trens de alta velocidade entre as cidades de Toyama e Kanazawa por mais de 10 horas depois desse grande terremoto. Autoridades japonesas ainda trabalham para restabelecer a energia elétrica em várias regiões. E muitos moradores abandonaram as casas e foram para os abrigos. Veja na reportagem. Os tremores começaram na tarde do dia 1º, no horário local, e madrugada de segunda-feira no Brasil. O abalo mais forte, registrado às 4h10, alcançou 7,6 graus na escala Richter, que vai até 10. Várias construções desabaram. Estradas foram fechadas, com rachaduras nas pistas. E focos de incêndio foram registrados na província de Ishikawa, epicentro do tremor. Em seguida, vieram os tsunamis. Na praia de Uajima, as ondas alcançaram 1,20 m. Em Toyama, 80 centímetros. Em Kashiwazaki, 40 centímetros. O alerta inicial previa tsunami de 5 metros na área próxima ao epicentro. Os moradores correram para locais mais altos e abrigos de emergência. Muitos vão passar os próximos dias em ginásios e escolas. Faltam luz, água e gás em muitos locais. Eu recebi uma mensagem de alerta e, em seguida, tudo começou a tremer, diz este turista que estava em uma estação de esqui em Nagano. Em 17 cidades, onde o tremor foi mais forte, o governo central acionou comitês de emergência. As equipes de resgate receberam até agora 6 pedidos para socorrer pessoas que estão presas sob os escombros. Há relatos de construções completamente destruídas e postes caídos. Os serviços ferroviários foram cancelados, assim como os voos do aeroporto de Ishikawa. O alerta de tsunami foi dado também na Coreia do Sul, onde a previsão era de ondas de 20 a 30 centímetros. O tremor também foi sentido na capital do país, Tóquio. O primeiro abalo foi mais fraco, depois começou a ficar muito violento, afirma o americano que mora em Tóquio. Há possibilidade de novos tremores atingirem o país nos próximos dias. E veja também. Especialistas explicam por que o terremoto no Japão não foi tão devastador. Polícia investiga se modificação em escapamento de carro de luxo causou a morte de jovens em Santa Catarina. Em São Paulo, colombiano é preso com 14 celulares furtados na festa de Réveillon. 500 toneladas de lixo são retiradas de Copacabana no primeiro dia do ano. E como foi a chegada de 2024 nas principais cidades do Brasil? Entenda o que muda com a nova lei que regulamenta apostas esportivas. E a orquestra de cantores cegos que leva aos palcos um exemplo de talento e dedicação. Oferecimento Bradesco. E para você, o que vem primeiro em 2024?
O Brasil tem mais de 8 milhões de desempregados e a cada começo de ano as esperanças de conseguir um novo trabalho se renovam. Pois é, mas é preciso cuidado. Golpistas oferecem vagas de emprego e exigem pagamento durante um falso processo seletivo. Na fila para conseguir a doação de um almoço em Santo André, na Grande São Paulo, algumas histórias são parecidas. Além de comida, a busca pelo emprego. Fácil não tá, né? A gente está procurando, mas às vezes encontra e aí tem a questão da passagem, entrevista. Então, fácil não tá não. Mas eu não desisto não, né? Eu tô aí na luta, tô procurando. Fiz alguns currículos, mandei para vários lugares, mas não deu certo não. Tá complicado para arrumar emprego. Para muita gente, o primeiro dia útil do ano será de busca por emprego. Hoje, no Brasil, são mais de 8 milhões de pessoas desempregadas. Mas é preciso tomar cuidado. Criminosos estão se aproveitando desta situação para oferecer falsas oportunidades de emprego e estão cobrando por elas, através de anúncios de vagas que não existem, tanto nas ruas quanto na internet. Depois de 5 meses desempregado, o André encontrou numa plataforma online uma vaga de motorista. O contato só podia ser feito por aplicativo de mensagens. E foi por lá que a suposta recrutadora pediu R$ 800 para ele continuar na seleção. Após o primeiro pagamento, a golpista pediu mais dinheiro. Pediu mais um valor no rastreador do carro, aí não tinha o dinheiro. Aí a moça pegou e falou assim... então, se você não quiser essa vaga, você pode fazer a desistência dela. Aí, nisso que eu falei que não tinha dinheiro, ela pegou e me bloqueou. O André fez um boletim de ocorrência, mas não conseguiu recuperar o dinheiro. Na busca por um emprego, alguns cuidados são importantes, como checar na internet as referências e a reputação da empresa. Observar a estrutura dos anúncios. Geralmente os golpistas enviam mensagens com erros ortográficos. Desconfiar de ofertas salariais que são acima do mercado para vaga. E não fazer nenhum pagamento. Nunca dê dinheiro a quem está te oferecendo uma vaga de emprego. Então, quando a pessoa ela te pede algum valor financeiro, cai fora. Uma dica importante também, não caia no conto do curso profissionalizante ou do treinamento que vai te prometer uma vaga de emprego. Certamente ele não vai te conseguir a vaga de emprego. A gente mal tem para comer direito e as pessoas ainda tentam aplicar algum golpe. A polícia acredita que um vazamento de monóxido de carbono num carro de luxo provocou a morte de 4 jovens no litoral de Santa Catarina. A suspeita é de que uma modificação no escapamento do veículo causou o vazamento. Os jovens foram encontrados neste carro de luxo estacionado perto da rodoviária de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. 4 pessoas estavam no veículo. Carla dos Santos, de 19 anos, Tiago de Lima Ribeiro, de 21, Nicolas de Oliveira, de 16 e o motorista Gustavo Pereira, de 24. Eles eram do interior de Minas Gerais, moravam na Grande Florianópolis havia um mês e tinham passado a virada do ano no litoral catarinense. Segundo a polícia, o grupo foi à rodoviária para buscar a namorada do motorista que iria passar as férias no sul do país. A mulher disse em depoimento que os amigos chegaram à rodoviária às 3 horas da madrugada, passando mal porque teriam comido um cachorro-quente estragado. De acordo com ela, os jovens decidiram descansar no carro antes de seguirem viagem. Ela ficou entrando e saindo do veículo e até o momento que ela já estava amanhecendo e ela foi até o carro como forma de estimular que já estava na hora de retornar. Foi quando ela encontrou as 4 pessoas já sem vida. A Polícia Civil não encontrou sinais de violência nas vítimas. A suspeita é de que o grupo tenha morrido por intoxicação de monóxido de carbono, um gás que não tem cheiro nem cor e é difícil detectar. A perícia já constatou um vazamento entre o motor e o ar-condicionado e o painel, né? Em que sai o ar-condicionado do veículo, e esse vazamento teria sido a principal causa da morte das 4 pessoas, provavelmente por asfixia mediante intoxicação com monóxido de carbono.
Os investigadores querem saber se uma modificação no escapamento do carro pode ter causado o vazamento. Uma vistoria preliminar indicou um furo na ligação entre o motor e o painel do ar-condicionado. O veículo foi apreendido e vai passar por uma nova perícia. Para customizar com relação a barulho, né? Para deixar ele mais esportivo, digamos assim. A perícia ficou de constar isso em laudo pericial, né? Formalizá-lo, que ele precisa de informações complementares, verificar o que vem de fábrica naquele veículo, o que foi alterado, né? A Prefeitura de Paracatu, no Noroeste Mineiro, decretou luto oficial pela morte dos jovens. A Polícia Militar do Rio de Janeiro vai passar a usar o reconhecimento facial para prender suspeitos de crimes. A tecnologia foi usada pela primeira vez no Réveillon de Copacabana e já identificou um homem foragido da Justiça. Torres de observação foram colocadas em Copacabana. O esquema de segurança do Réveillon contou ainda com 30 pontos de bloqueio e 150 detectores de metais. Quase 3.000 homens patrulharam toda a região. Durante as revistas, 102 objetos cortantes como facas e tesouras foram apreendidos. 5 pessoas foram presas e 12 adolescentes apreendidos. Uma das novidades deste ano foi o uso de uma nova tecnologia que permite a leitura das placas de veículos e o reconhecimento de suspeitos por videomonitoramento. Um homem foragido da Justiça desde março por tentativa de homicídio foi identificado e levado para a delegacia. Um segundo homem, que já havia sido detido outras vezes, também foi preso. 7 passagens pela polícia, ou seja, ele foi preso pela Polícia Militar pela 8ª vez, em crimes exatamente de furtos e roubos. O novo sistema de reconhecimento facial será usado permanentemente durante patrulhamentos policiais na capital fluminense. Segundo dados da PM, hoje existem mais de 1.000 foragidos da Justiça no estado do Rio de Janeiro. O investimento em tecnologia vai aumentar a efetividade das ações das forças de segurança, efetivamente para que possamos levar esses criminosos para a cadeia. A avaliação das autoridades é de que o esquema de segurança do Réveillon funcionou e ele deve ser implantado no Carnaval. Essa virada de ano foi incrível, muita música, festa, bastante gente de fora. Esse ano tem bastante policiamento aqui, bastante segurança. Correu tudo bem, sem violência, tudo perfeito. Um dos melhores anos que eu passei aqui fazendo festa. Moradores de um condomínio de Bela Vista de Goiás, cidade da região metropolitana de Goiânia, receberam nos últimos dias umas visitas inesperadas. 2 onças invadiram o local e o Corpo de Bombeiros tenta fazer a captura dos animais. Olha só quem foi vista circulando tranquilamente na noite de Ano Novo. Uma onça, provavelmente uma sussuarana, também conhecida como onça parda. Há 3 dias, o mesmo animal já tinha sido flagrado pelas câmeras. Só que dessa vez estava acompanhado de uma outra onça e, ao que tudo indica, pintada. Aqui a gente tem todo tipo de bicho, tem cobra, tatu, tamanduá, então aqui é uma área de muita preservação, né? Então, os animais, tem muitos animais silvestres aqui. O condomínio fica próximo de uma área de preservação ambiental e, por lei, a propriedade é rodeada com cercas como essa, justamente para facilitar o deslocamento de animais silvestres. Desde que as onças foram vistas aqui, o Corpo de Bombeiros passou a monitorar a área para tentar fazer a captura. Ela faz movimento, às vezes ela está procurando um local, está procurando um animal para acasalar, então às vezes ela está simplesmente andando, procurando o melhor lugar para ela, o ambiente dela, porque existe a fauna e a fauna está sempre em movimento, né? Mais de 100 famílias vivem no condomínio e os bombeiros garantem que os animais só oferecem riscos para os humanos caso se sintam acuados ou para defender os filhotes. Mesmo assim, os moradores estão evitando fazer trilhas e até sair de casa. Equipes de resgate ainda procuram por desaparecidos depois do desabamento de um prédio residencial em Aracaju, Sergipe. 3 pessoas morreram e 12 ficaram feridas. Segundo os bombeiros, uma explosão de gás provocou o colapso da estrutura do imóvel. O primeiro dia do ano em Belo Horizonte começou com transtornos provocados por um temporal que atingiu a cidade durante a virada de ano.
Várias casas foram inundadas. O asfalto de uma obra recém-inaugurada ficou destruído. Cidades da região metropolitana também foram afetadas. 4 pessoas ficaram feridas após um carro invadir uma loja de colchões em Goiânia. Uma das vítimas foi retirada das ferragens com ferimentos leves. Segundo os bombeiros, 2 carros colidiram e um deles foi parar dentro do estabelecimento comercial. Quase 500 toneladas de lixo foram recolhidas da orla de Copacabana depois da festa de Réveillon, que reuniu 2 milhões de pessoas na praia. E hoje o clima ainda era de animação à beira-mar. A praia virou dormitório. O acampamento montado na areia foi a opção de várias pessoas que assistiram à queima de fogos na orla do Rio de Janeiro. Muita gente aproveitou para emendar a festa. Na verdade, a gente trouxe tudo, né? Trouxe lentilha, salada de maionese. Quem acampou na praia de Copacabana aprovou a organização. A gente não tinha lugar para ficar, aí eu vim de Belo Horizonte, trouxe barraca, trouxe cooler, trouxe cadeira. Aí a gente foi e colocou na praia mesmo e passou a noite toda lá. Enquanto uns ainda curtiam o clima de festa, os agentes de limpeza começavam os trabalhos. Para deixar tudo limpo, cerca de 5.000 funcionários da Companhia de Limpeza aqui do Rio de Janeiro trabalharam desde a madrugada. O efetivo é o maior já registrado para a festa. A operação retirou de toda a orla da cidade 969 toneladas de lixo, metade só aqui em Copacabana. São quase 300 equipamentos, mais de 70 caminhões. É um efetivo de respeito muito grande para a gente garantir a limpeza logo depois da festa. 2 milhões de pessoas acompanharam a tradicional queima de fogos na orla de Copacabana. Foram 12 minutos de um espetáculo que encantou brasileiros e turistas. Durante a madrugada, 63 pessoas foram resgatadas do mar em Copacabana. Apesar disso, em geral, o clima foi de tranquilidade no Réveillon. A festa foi aprovada e com gostinho de quero mais para esses mineiros. Muito bom mesmo, a segurança atendeu todo mundo direitinho. Que vem o próximo ano, né, 2025. Né? E veja agora como foi a festa da virada em outras cidades do Brasil. Em Balneário Camboriú, a queima de fogos durou 15 minutos e foi acompanhada de um show com 1.000 drones. Os equipamentos formaram desenhos no céu e pertencem ao governo de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Em Belo Horizonte, drones também deram boas-vindas a 2024. Juntos, eles recriaram no céu a bandeira de Minas Gerais e a contagem regressiva para o próximo ano. Parabéns, tudo muito lindo, ainda por cima o tempo ajudou, né, gente? É só sucesso, 2024 na cabeça, não é, galera? Quem assistiu ao espetáculo também se encantou com o jogo de luzes na fachada do Palácio da Liberdade. Em São Paulo, a tradicional virada de ano na Avenida Paulista reuniu 2 milhões de pessoas, segundo a prefeitura. No palco, shows de vários estilos animaram o público. Já foi uma grande abertura e agora a Claudinha está agitando a galera da Paulista. Eu já estou ansiosa mesmo para o Chitãozinho Chororó. A dupla sertaneja comandou a contagem regressiva para 2024. No Recife, o cantor Alceu Valença festejou o Réveillon com o público. 20 toneladas de fogos tomaram conta do céu. Em Salvador, a chegada do Ano Novo foi com a cantora Ivete Sangalo. Feliz Ano Novo! Nos Emirados Árabes Unidos, uma cidade quebrou 2 recordes mundiais no show pirotécnico da virada do ano. Ras Al Khaimah, a 165 quilômetros de Dubai, apostou numa festa grandiosa à beira-mar e bateu o primeiro recorde com o maior número de embarcações usadas numa queima de fogos, 54. O outro recorde foi na extensão do show pirotécnico. 4,5 km da orla foram usados para a apresentação de drones que pareciam desenhar uma tela.
O governo de Israel disse que a guerra contra o grupo terrorista Hamas vai continuar em 2024. O exército retirou algumas tropas de Gaza para iniciar operações mais direcionadas. Também fez ataques aéreos depois que terroristas dispararam contra cidades israelenses durante a virada do ano. O sistema antiaéreo interceptou diversos foguetes e não houve feridos. Ao menos 172 soldados israelenses morreram em combate, segundo dados fornecidos pelo Exército. Nesta segunda, 8 dos 15 juízes revogaram uma lei aprovada em julho que impedia a Suprema Corte de anular decisões do governo. A medida fazia parte da reforma do judiciário proposta pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Hora da previsão do tempo aqui no Brasil, hoje com a Paloma Poeta. Paloma, conta pra gente o que a gente pode esperar aí nesse início de ano. Boa noite para você. Calorão, Renata, boa noite para você, ao Celso e boa noite a você que nos acompanha. Janeiro já costuma ser um dos meses mais quentes e dessa vez o calor vai ficar acima do normal em todo o Brasil. Além do calorão, há risco de tempestades e de chuva acima da média em todas as áreas em azul no mapa. Boa notícia para Minas e Bahia, que enfrentam problemas com a estiagem. Neste momento, há muitas nuvens espalhadas pelo Brasil e as mais carregadas estão sobre a metade norte. A partir de terça-feira, teremos um corredor de umidade típico dessa época do ano atravessando o país. E tem alerta para alagamentos e deslizamentos no sul da Bahia, no Espírito Santo, na zona da Mata Mineira e no Vale do Jequitinhonha, em Minas. Tempo firme amanhã só no extremo norte e no interior do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a máxima de 29 graus. No Rio de Janeiro e em Salvador, 30. Em Goiânia, 27. E em Belém, em Porto Velho, chega aos 32 graus. Em São Paulo, os próximos dias devem ser de tempo instável e fresquinho, com máximas entre 26 na sexta e 30 graus na terça-feira. É hora do primeiro tempo delivery de 2024 para o Anderson de Buritis, Rondônia. Vamos para lá então, Celso. Oi, Anderson. Feliz Ano Novo. Os próximos dias serão de tempo bem abafado, com chuva a qualquer hora. Na quarta, a temperatura chega a 31 graus. E agora é a vez do André, de Vitória, capital do Espírito Santo. Vamos para lá também. Oi, André. Feliz Ano Novo para você. Por aí, muito cuidado, viu? A chuva nessa semana será constante e perigosa, com risco de alagamentos e deslizamentos. Na quinta-feira, faz até 30 graus. Você também pode participar do nosso Tempo Delivery. É só mandar seu pedido pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Um ótimo 2024 para você e para vocês, Renata, Celso. Obrigada, Paloma. Obrigado, Paloma. E amanhã, a novela Pecado Mortal, que marcou época na dramaturgia brasileira, está de volta aqui na tela da Record. Heróis e vilões se misturam em personagens de um enredo denso que narra uma parte importante da história do Rio de Janeiro e do Brasil e mostra a disputa entre o jogo do bicho e o tráfico de drogas. Situação de refém aqui. Cadê meu carro? A captação com equipamentos de cinema, com câmeras de vários ângulos, trouxe mais realismo às cenas. Pecado Mortal, exibida em 2013, marcou a teledramaturgia da Record, com uma história envolvente. Vários núcleos de personagens, vilões e mocinhos destemidos, controversos, um elenco de peso. O melhor tira do Rio de Janeiro é um vendido, meu chefe é um bandido. Na época, foi a estreia de um dos mais consagrados novelistas na tela da Record, o autor Carlos Lombardi, que, entre tantas obras de sucesso na sua trajetória na TV brasileira, relembra com carinho e orgulho de Pecado Mortal. Um enredo que ganhou força com uma atuação primorosa do elenco, de jovens talentos a atores experientes. Marco Antônio, pai! Não repete esse nome. Marco Antônio, teu favorito! Uma coisa é o que você escreve antes de ir para o ar. E outra coisa é o que você escreve a partir do momento que você já está vendo a resposta. Quando você vê alguém dando voz para aquilo, dando postura física para aquilo, você começa a escrever de volta para esses atores.
A novela, dirigida por Alexandre Avancini, relembrou a moda e o estilo dos anos 70 com cores e brilhos. Uma leveza que se mistura a um enredo denso, com personagens complexos que transitam entre a lei e a criminalidade. Dona Ana Veneto. Virtudes, defeitos e intrigas. Entre a vida do presente com segredos do passado, como o protagonista Carlão, vivido por Fernando Pavão. A novela, que marcou época na teledramaturgia da Record, agora está de volta. A partir do dia 2 de janeiro, 15 para as 11 da noite, aqui na tela da Record. Uma trama com muitos conflitos e muitas cenas de ação, com captações dinâmicas. Até porque boa parte da novela foi feita em ambientes fechados ou abertos, mas completamente dominados pela criminalidade. Um período importante da história do Rio de Janeiro e do Brasil na década de 70, quando os chefões do jogo do bicho, na época, disputavam palmo a palmo território e poder com um império paralelo que se alastrava pela classe média, o tráfico de drogas. A atriz Denise Del Vecchio se lembra com carinho de sua personagem, diferente de todos os demais papéis que tinha interpretado até então. A Doutora das Dores, uma chefe da Corregedoria de Polícia, durona e inflexível. Só no ar, porque no set de gravações era pura diversão. Bom, essa novela para mim foi muito divertido. Primeiro porque era uma trama policial e eu estava dentro da trama policial. Eu fazia a corregedora, que ia à caça de corruptos, não é? Mas que tinha em casa 2 trambiqueiros, que eram seus sobrinhos. Era muito animada, porque tinha muita perseguição de carro, muita ação mesmo. Era uma série de muita ação. Então isso era muito divertido, muito divertido. Foi uma das coisas que eu mais gostei de gravar, na verdade. A atriz Simone Spoladori deu vida a Patrícia, uma jovem e determinada promotora de justiça, esposa de um dos protagonistas da trama, o hippie Carlão. É uma trama muito atual. O Carlos Lombardi é um autor muito inteligente. Então ele brinca com os personagens eles se transformam muito durante a trama e isso é muito contemporâneo, né? O mocinho que vira vilão, o vilão que vira mocinho. A aposentada Elisete, de 67 anos, nem disfarça, é noveleira mesmo. Uma história que a gente se envolve, a gente está dentro da história também, né? Já ouviu as chamadas da novela e se prepara para ver tudo de novo. Sempre tem alguma coisa boa para guardar, assim, para relembrar. Agora, além da TV, Pecado Mortal também estará disponível nas plataformas digitais da Record, unindo várias gerações, recontando épocas diferentes, mas com temas sempre atuais. A minha memória afetiva da novela é muito positiva, né? Então eu tenho muita vontade de poder ver com calma, com tranquilidade. Uma superprodução, porque ela se passa nos anos 70. Então ela tem essa coisa retrô, desde os figurinos, os carros, o comportamento. Ela tem essa coisa retrô que é maravilhosa. Pecado Mortal, amanhã às 10h45 da noite, aqui na tela da Record. E veja a seguir, no primeiro dia do ano, o governo lança medidas para incentivar o setor automotivo. Brasileiros que vivem no Japão relatam momentos de pânico durante o terremoto de hoje. De cada 4 bloqueios de celular no novo aplicativo do governo federal, 1 é em São Paulo. Como você viu no começo desta edição, 6 pessoas morreram hoje durante um terremoto no Japão. A intensidade desse tremor foi muito parecida com aquela do terremoto que devastou a Turquia e a Síria quase um ano atrás, quando mais de 50 mil pessoas morreram. Especialistas explicam que a estrutura dos prédios japoneses e o treinamento oferecido à população evitaram que uma tragédia parecida se repetisse.
A Suelen mora em Fukui, a menos de 80 quilômetros do epicentro do terremoto de hoje. Há 1 ano e meio no Japão, a tradutora nunca tinha sentido um tremor tão forte e tão longo. Eu já via minhas louças já tudo tremendo, o prédio todo tremendo, né? Posso contar aí 1 minuto, pelo menos, né? Ficou ainda tremendo, assim, forte. Mesmo com o frio do inverno, com temperatura perto de 0 grau, Suelen e os vizinhos tiveram que ir para a rua. A gente falou, a gente vai ficar observando a estrutura do prédio. Se tiver uma rachadura, alguma coisa, a gente não vai mais entrar, né? Então a gente ficou do lado de fora. Só que aí o frio era tanto que a gente foi obrigado a entrar de volta. Maxaya Oda vive no país há 11 anos. Já enfrentou outros terremotos, mas este foi diferente. Eles tremem e quando você tenta reagir já acabou. E esse não, esse ficou balançando um período longo e não parava, né? Só intensificava mais. Então isso foi bem assustador. Maxael e a família foram para um dos abrigos preparados para tremores. Nestes locais, os moradores das áreas afetadas recebem água, cobertores térmicos e máscaras cirúrgicas. No caminho, ele registrou os danos causados em ruas e estradas. O influenciador Willy Santos mora em Tóquio a quase 400 quilômetros da região mais afetada. Ainda assim, ele sentiu os efeitos do terremoto. E a abajur tremendo, aí o copo d'água também começou a tremer, aí as coisas começaram a tremer, aí eu falei, é terremoto, certeza. Há quase 1 ano, em fevereiro de 2023, 2 terremotos de magnitude 7,8 e 7,5, numa escala que vai até 10, atingiram a Turquia e a Síria. Centenas de milhares de prédios e casas desabaram e pouco mais de 50 mil pessoas morreram nos 2 países. O terremoto de hoje, no Japão, teve magnitude muito parecida, 7,6, mas o número de vítimas foi muito menor. Qual é a explicação para isso? Este geólogo diz que a diferença está na preparação para absorver esse tipo de catástrofe. A partir do grande terremoto do Tóquio, no início do século passado, eles começaram a realizar uma série de obras e sistemas para a preparação do país, da população e de obras estruturais para grandes desastres, tanto terremotos, como tsunamis, como vulcanismo. A estrutura das construções absorve os tremores, ou seja, os prédios balançam, mas não caem. Muitos foram construídos com amortecedores para evitar o colapso. Para o geólogo, outro ponto fundamental é o treinamento. Para você ter uma perda de vidas menor, você tem que ter um sistema de gestão de risco e gerenciamento de desastre muito bem articulado, né? Isso que possibilita o Japão ser referência mundial, né, na gestão e gerenciamento de desastres naturais. O treinamento é oferecido pelo governo. 1 mês atrás, a gente fez um treinamento, fiz junto com meus filhos também. O governo disponibiliza esse treinamento aqui, né, pra gente, e eu participei. Apesar do pânico e do susto, Suelen não pensa em deixar o Japão. Agora eu creio que a gente já pode conseguir dormir, né? E os alarmes já pararam do celular, então eu acredito que já está mais tranquilo. Ainda nesta edição, novas informações ao vivo do terremoto no Japão. O Ano Novo na Avenida Paulista chegou com crimes que se repetiram ao longo dos últimos meses em grandes eventos. Ladrões aproveitaram a aglomeração da festa para furtar celulares. Um colombiano foi preso com 14 aparelhos. Cerca de 2 milhões de pessoas foram ver os shows e comemorar a virada do ano na principal avenida de São Paulo. Os celulares estavam a postos para gravar tudo, mas um grupo de pessoas ficou no prejuízo. Na saída da festa, a Polícia Militar prendeu um colombiano com 14 celulares. Segundo os soldados, ele confessou os crimes. 4 vítimas foram identificadas. 3 foram à delegacia buscar os aparelhos. A gente estava tentando cruzar uma rua que estava muita aglomeração, muita gente, empurra. Aí quando a gente acabou de finalizar a travessia, que estava muita gente, que estava um local de menos pessoas, só senti o bolso, né? Que estava o celular no bolso, já estava vazio, já estava sem o aparelho aí, que surgiu o desespero, né? Os números desse tipo de crime em São Paulo impressionam. Entre janeiro e novembro de 2023, foram mais de 268 mil celulares roubados ou furtados no estado. Uma média de 803 aparelhos por dia. De cada 4 bloqueios feitos pelo aplicativo Celular Seguro,
do governo federal, um é no estado de São Paulo. A plataforma que facilita o bloqueio do aparelho e das contas bancárias após um crime já ultrapassou 1 milhão de usuários cadastrados. Para este especialista em segurança, a iniciativa do governo é positiva, mas ele também cobra uma ação mais efetiva das operadoras para ajudar clientes que forem vítimas. Você vai e liga, e é redirecionado, e é musiquinha, não sei o quê. Então você precisa de um negócio que seja imediato, 5, 10 minutos, não meia hora, 1 hora. Passar todo esse tempo, o ladrão já tirou todo o dinheiro que você tinha na conta. O governo federal lançou 2 medidas para impulsionar a indústria nacional. Um novo programa vai incentivar a produção de veículos sustentáveis e outro pretende estimular a modernização das fábricas brasileiras. O governo criou, por meio de uma medida provisória, o programa Mobilidade Verde e Inovação. O objetivo é oferecer incentivos fiscais para a indústria automotiva na produção de carros sustentáveis, como modelos elétricos e híbridos. A exigência de sustentabilidade para empresas também foi ampliada. A expectativa é liberar 3 bilhões e 500 milhões de reais em incentivos já em 2024. O valor aumenta ano a ano até 2028. Ao todo, serão concedidos 19 bilhões de reais em créditos para empresas que atenderem às exigências. A medida precisa ser aprovada pelo Congresso em 120 dias para não perder a validade. O programa, que era um pedido do setor automotivo, tem como meta reduzir pela metade as emissões de carbono até 2030 e também atrair investimentos para o Brasil por meio da instalação de fábricas. Os descontos para as empresas serão influenciados de acordo com a eficiência energética, fonte de energia e até o desempenho da estrutura. Ele estimula investimento, que é o que nós precisamos, e ele estimula produtividade, porque o objetivo o que é? Você substituir máquinas por equipamentos mais modernos, ter uma indústria mais moderna e descarbonizada. Então eu vou levar em consideração para o estímulo da mobilidade verde, como é que esse carro é fabricado, os equipamentos que é utilizado, quanto tem de pegada de carbono até o túmulo, ou seja, o descarte do veículo. O governo também encaminhou ao Congresso um projeto de lei que prevê a destinação de 3 bilhões e 400 milhões de reais para estimular setores econômicos que investirem em máquinas e equipamentos novos. As empresas poderão renovar os parques industriais enquanto abatem os valores através de impostos nos próximos 2 anos. A ideia é aumentar a eficiência e atrair investimentos. Celebridades e até o ex-presidente Bill Clinton devem estar entre os nomes que serão divulgados no processo que apura os escândalos sexuais do bilionário americano Jeffrey Epstein. Bill Clinton, que foi presidente dos Estados Unidos de 1993 até 2001, estaria na lista, segundo uma emissora de TV americana. O nome dele teria sido citado mais de 50 vezes, mas não haveria suspeita de crimes sexuais. Relatos e imagens mostram o ex-presidente no jatinho particular de Jeffrey Epstein e também em companhia de uma das vítimas do empresário. Clinton, que já teve seu nome envolvido em outro escândalo sexual, quando teve um caso com a então estagiária da Casa Branca, Monica Lewinsky, nega qualquer envolvimento com os crimes de Epstein. O príncipe Andrew, da realeza britânica, é outro nome que deve aparecer na lista. Ele fez um acordo com uma mulher que o acusava de abuso no encontro promovido por Epstein. A Justiça Federal em Nova York determinou que a lista com nomes de cerca de 180 pessoas seja divulgada. Jeffrey Epstein foi acusado de comandar uma rede de tráfico e exploração sexual. Ele tirou a própria vida na cadeia enquanto aguardava julgamento. Veja a seguir, bombeiros alertam sobre os perigos de se arriscar em mergulhos em águas rasas. Entenda o que muda com a nova lei que regulamenta apostas esportivas. E ainda, quem são os cantores cegos que descobriram na música uma forma de se reinventar?
lei que regulamenta as apostas esportivas no país, sancionada no final de semana pelo presidente Lula, cria regras claras e dá mais segurança jurídica, além de aumentar a arrecadação do governo. Os apostadores pagarão uma taxa de 15% de imposto sobre a renda sobre o prêmio recebido. E as empresas terão que pagar 12% sobre o faturamento. As chamadas bets agora contam com uma regulamentação para apostas físicas e na internet, além de jogos online e eventos esportivos virtuais ou presenciais. Ficaram de fora da sanção medidas que reduziriam a arrecadação de impostos com as apostas. Lula vetou a isenção do imposto de renda para o apostador que tem ganho anual de até R$ 2.112 com as apostas. Com isso, a alíquota de 15% vai incidir sobre qualquer valor que o apostador receber. O presidente Lula também vetou a possibilidade de levar em conta as perdas dos apostadores antes do cálculo do imposto. A justificativa do governo é de que não é possível ter uma cobrança de imposto de renda diferente da que já existe em outras modalidades lotéricas. A regulamentação das apostas esportivas era uma das metas da equipe econômica para conseguir equilibrar as contas públicas em busca do déficit zero. A expectativa é arrecadar 12 bilhões de reais somente este ano. As empresas de apostas online serão tributadas em 12% sobre o faturamento. Quem quiser obter a licença para operar e atuar no Brasil vai precisar pagar uma taxa de 30 milhões de reais. Além disso, só vão poder operar companhias com sede e administração no país. Eu acho que é uma clara demonstração de que o governo, o Ministério da Fazenda, o ministro Haddad, está muito preocupado com a obtenção de fontes de arrecadação ou de compensar essas perdas que houve nas disputas com o Congresso. Né? Então, nesse aspecto, seria positivo do ponto de vista do mercado. Né? Pode não ser um valor muito significativo, mas um pouquinho aqui, um pouquinho ali, isso vai ajudar a aproximar, pelo menos, o governo da meta de déficit zero, déficit primário zero. Parte da arrecadação vai ser distribuída para os ministérios do Esporte, Turismo, Segurança Pública, Educação, Seguridade Social e Saúde. A regulamentação é fundamental para que o mercado seja 100% legalizado e para que a gente consiga inibir as empresas ou sites que não querem obedecer à lei de atuar. Então, isso vai criar dois momentos. Vai diminuir o número de sites tremendamente. Tá? Vão ficar aqueles que obedecem às regras. Agora, o Brasil é regulamentado. Então, nós veremos grandes empresas internacionais vindo para o Brasil. Bolhas infláveis e mergulhos em águas rasas estão entre as brincadeiras no mar que trazem riscos aos banhistas e exigem atenção. Pois é, os bombeiros pedem que as pessoas tomem cuidado antes de se arriscar na água e evitem ingerir bebidas alcoólicas nessas situações. As atividades físicas no mar fazem sucesso nas praias. Eu recomendo que todos possam praticar, vale muito a pena. E opções não faltam. Caiaque, se aventurar em cima de uma prancha, mas a cada verão surgem ideias mais arriscadas de quem quer fazer algo diferente na água, como boiar num colchão inflável em alto mar. Esta turma aqui é destemida. Pessoas de várias idades formam uma fila e de cima do cais saltam no mar. Algumas pulam até de cabeça. Quase todo dia, sempre que estou de folga, venho aqui para pular, se divertir. De onde os banhistas saltam, não há nenhum aviso sobre os cuidados que devem ser tomados antes de uma pessoa pular no mar. Os mergulhos em águas rasas são a segunda maior causa de lesão da medula no Brasil, perdendo apenas para acidentes de trânsito. São brincadeiras que muitas vezes parecem inofensivas, mas podem trazer sequelas para o resto da vida. Essa é uma prática, infelizmente, muito arriscada. Temos vários registros aqui de lesão de cervical e, infelizmente, de óbito por conta do choque dessa pessoa, né, com a cabeça principalmente, no fundo. Outra tendência nas praias brasileiras é a bolha inflável. Banhistas ficam dentro da bola gigante no mar e o equipamento é controlado por uma corda puxada por uma pessoa na água. Há 8 meses, no Rio de Janeiro, essa brincadeira assustou um casal que ficou à deriva no mar dentro da bolha e precisou ser resgatado por salva-vidas.
Em Salvador, a atração deixa os pais de crianças em alerta. A maré pode puxar, adultos estão dentro da água e são crianças, né? Então todo cuidado é pouco. Bombeiros também reforçam um alerta antigo: evitar tomar bebidas alcoólicas antes de entrar no mar. A bebida ela retira da gente a nossa condição de analisar riscos, né? Nos deixam mais, digamos assim, corajosos, vulneráveis aos possíveis riscos. Então, a gente sempre recomenda beber ou fique na areia, que é mais seguro. Foram suspensas agora à noite as buscas por um helicóptero com 4 pessoas a bordo e que desapareceu a caminho do litoral norte de São Paulo. Em um vídeo feito por um dos passageiros, é possível ver que havia bastante neblina no percurso. A aeronave havia saído da capital ontem à tarde rumo à Ilhabela e sumiu dos radares na área da Serra do Mar. As buscas se concentram na região de São José dos Campos. O Japão é um dos países que mais enfrentam terremotos. Alguns foram devastadores e tiveram consequências para o país e para o mundo. Em 1º de setembro de 1923, um terremoto matou cerca de 140 mil pessoas. De magnitude 7,9 na escala Richter, atingiu a planície de Kanto. Em 1995, os tremores feriram mais de 40 mil pessoas e deixaram 6 mil mortos na região de Kobe. Casas não resistiram e houve muitos prejuízos. O maior de todos os terremotos foi em 2011. Atingiu 9,1 na escala Richter, que vai até 10. Mais de 20 mil pessoas não sobreviveram. Depois dos tremores, ondas de 15 metros de altura atingiram a usina nuclear de Fukushima. Os geradores de resfriamento da usina não resistiram e espalharam material radioativo no solo e na água, num dos piores acidentes nucleares da história. Voltamos a falar do terremoto no Japão. Quem atualiza as informações é a correspondente Silvia Kikuchi. Silvia, mais tremores aí foram registrados? Olá, Renata. Sim, cerca de 60 tremores secundários foram sentidos só nas primeiras 5 horas depois desse terremoto de 7,6 graus de magnitude que atingiu o Japão. Em Uadima, muitas casas foram incendiadas e um prédio tombou com um tremor. 2 reatores nucleares na região foram desligados por precaução e cerca de 33 mil lares estão sem energia elétrica. Por enquanto, não há previsão de quando as linhas ferroviárias locais serão restabelecidas. Os aeroportos de Noto, na província de Ishikawa, está com rachaduras nas pistas e os voos foram cancelados. Todas as estradas próximas ao epicentro do tremor foram interditadas. Aqui em Tóquio, a Casa Imperial cancelou as visitas para a saudação ao imperador, que geralmente ocorrem nos 2 primeiros dias do ano, em respeito às vítimas do terremoto. Renata, Celso. Obrigada, Silvia. Se cuidem aí. Em um teatro no Espírito Santo, os sons são a visão de 16 cantores cegos. Para guiar o grupo, o maestro se reinventou e criou técnicas que colocam as vozes em harmonia e ritmo. Uma apresentação cheia de criatividade e superação. Quando eu nasci, os meus olhos não se formaram como os olhos de uma pessoa que enxerga, né? Quando eu perdi a visão total, eu tinha 36 anos. Perdi a visão total aos 19, fui perdendo aos poucos. A deficiência visual é sim algo que elas têm em comum, mas não é só isso que as define, elas são cantoras. A Eusilaine tem a música no coração. Eu canto pra tudo, toda hora eu tô cantando, às vezes eu me pego andando na rua cantando, eu sento no ônibus, tô cantando. A Giovana canta desde os 9 anos. Amanhã, redobrada força, pra cima que não cessa, a desvingar. A Maria também se juntava às vozes que ouvia em casa quando era pequena. Pela luz dos vossos olhos. A minha mãe tinha vários LPs, né? Então ela ficava tocando.
aqueles LPs, e tinha alguns que eu mais gostava, que eu mesma ia lá, colocava para tocar, ficava cantando. Hoje, ela é uma das solistas do coral. Cidadão que está presente, que tá vendo a luz do dia. Difícil quem um dia imaginou que aquele talento, às vezes conhecido só pela família, pelos amigos, fosse um caminho natural a algo muito maior, um espetáculo. Isso agora é uma realidade. Eles conquistaram um lugar no palco e daqui não querem sair tão cedo. A Giovana sabe por que está neste exato lugar. É a sensação de pertencimento. Ou seja, eu estou ocupando o espaço que pertence a mim, o espaço na cultura, na arte. Eu estou me apropriando de um espaço que sempre foi meu. O som, para mim, é a visão do cego. A Orquestra Brasileira de Cantores Cegos leva aos palcos de Vitória, no Espírito Santo, músicas sobre a história da cultura popular. São versos cantados por gerações de diferentes regiões do país. Neste palco, as palavras ganham força na voz do coral de 16 pessoas. Eles portam raiz, eles portam tudo que está por trás do nosso passado, dos nossos avós, dos nossos ancestrais, dos nossos bisavós. Essas canções são típicas de oralidade popular transmitida via oral. Essas canções unem as pessoas. Unem e emocionam o público e quem participa do projeto, como o Thomas. Para estar ao lado dos cantores cegos, ele precisou se reinventar. Tive que revisitar o que é ser maestro. E o que é ser maestro é conduzir. Ser maestro é liderar, é direcionar. E por incrível que pareça, é tudo que um cego precisa. O jovem maestro foi atrás de outras formas de regência, até perceber que o que ele procurava estava ali, nele mesmo. Começo com os estalos normais. Se eu quero aumentar ainda a intensidade, palmas. Eles vão transformando isso, esse som, em regência, em percepção auditiva, para eles conseguirem colocar isso na voz deles. Com a arte, eles mostram que a deficiência não representa um ponto final. Eu acho que a luz dos olhos da gente só apaga quando a gente deixa de seguir, deixa de ter um objetivo, né? Para de viver, porque a vida é feita de momentos e a gente tem que ser feliz nos momentos. Para Giovana, o maior problema muitas vezes está no olhar do outro. Quem produz a deficiência de uma pessoa é a sociedade, porque ela dificulta o caminho dos cegos, dos surdos, dos cadeirantes. Então, é muito mais fácil para a sociedade deixar um deficiente em casa, sem fazer nada, do que dar oportunidade de trabalho, do que dar oportunidade, né, de mostrar a sua capacidade, como a gente está mostrando aqui os colegas, né? Cantar para uma plateia é acreditar que muito ainda pode ser feito e é reconhecer também o valor de chegar até aqui. Para mim é muito gratificante. A única palavra que eu tenho assim é gratidão por tudo, pela vida, pela alegria, pela música. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Jezabel. E logo após Quando Chama o Coração, tem Cine Record especial com o filme Sabotagem. Não perca. Boa noite. Uma boa noite para você.